Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Maravilha, Deus é bom. Abra sua Bíblia, aproveitar. Você pode tomar o teu assento, por gentileza. E se você puder e quiser, claro, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler várias referências, né, ou algumas referências bíblicas. E é interessante você acompanhar o pensamento, né, o propósito desta palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Primeira referência, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, ou segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Enquanto você vai desfolhando, deixa eu me justificar, né, irmãos? Eu acredito que fizeram isso por mim, mas eu só vou reforçar. Nós estávamos tudo programadinho, né, para estar aqui no horário certinho. Desejava, inclusive, ligar o violão, a gente fazer um louvor aí com os irmãos. Mas nós fomos solicitados para levar uma pessoa no hospital. E aí mudou a nossa programação. A princípio, nós precisaríamos esperar, né? Mas aí a coisa iria, né, postergar, não tinha condição de nós estarmos mais lá, né? E aí viemos para cumprir aqui o nosso propósito de estar falando com a igreja, o desejo do nosso coração. Tema do que nós desejamos falar com os irmãos: o que sois vós, né? O que sois vós? O que nós somos, né? É bem verdade que dentro desse contexto mundo que nós vivemos, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no nosso dia a dia, quer seja no ambiente igreja, por que não dizer, sempre há alguém desejando que você seja alguma coisa, né? Então, ou alguém quer que você seja igual a outro alguém, e se falando do que acontece lá fora, no mundo secular, querem ser igual os artistas, querem ser igual os super-heróis, né? Então, há aquelas referências dos chamados ícones, né? Inclusive do nosso meio evangélico, gospel, vamos colocar, né? Igual os cantores, igual os pregadores famosos, igual alguém. Paulo diz: vós sejam os meus imitadores, assim como eu de Cristo. Mas existe uma busca de ser igual, mas não é de ser igual copiando ou querendo ser igual naquilo que é bom, nas qualidades boas, né? Mas é igual projetado numa aparência, né? Numa coisa que vai passar em algum momento, que vai deixar de ser em algum momento, né? Então, biblicamente, eu não quero ficar aí essas questões seculares, enfim, essas questões de que nós sabemos que há pessoas que buscam ser iguais às outras, mas dentro da esfera da vaidade, e esse não é o propósito que me traz aqui neste altar, mas o propósito é bíblico, é com referências bíblicas. O que Deus, quando me considerou no plano espiritual de salvação, olhou para mim, o que Deus, ao olhar para mim, considera? O que Deus quer que eu seja, irmã Dora? O que Deus quer que você seja? Em algum momento você vai ser tentado a ser a velha vida, a praticar os velhos hábitos, a fazer coisas que outrora um dia você deixou de fazer, porque você agora decidiu ser uma pessoa de Deus, ou um dia você decidiu ser uma pessoa de Deus. Quem nunca viveu um baixo na vida espiritual? Quem um dia nunca disse: chega, não aguento mais essa pressão? Quem um dia? Se você não, que Deus te abençoe. Mas boa parte dos cristãos, dos seguidores de Jesus, dos frequentadores de igreja, e isso independe, como diz o diácono Betão, independe da patente, né? Se é obreiro ou não, se é pastor ou não, se é líder ou não, na condição de servos. Na condição de servo. Quem um dia nunca pensou: meu Deus, não estou aguentando mais? Quem um dia? Então, os altos e baixos espirituais. E nesses baixos que nós tomamos, vez outra vem um pensamento: e aí
vem aquela tentação, velho homem logo aflora, né? Para querer te impulsionar, vai mesmo, faz mesmo, pratique, é isso mesmo e tal. Mas, quando olhamos para as Escrituras, o que sois vós? O que Deus espera que eu seja nesse contexto? Porque uma verdade é na minha introdução, você está aqui, existe uma vontade sim sua, existe um desejo, existe uma consciência, existe uma convicção hoje, tá? Existe uma fé, existe uma crença, existe um conhecimento. Mesmo que segundo Paulo, vendo por espelho, né, não tendo uma definição concreta, mas existe uma crença que te move a estar aqui. Existe uma crença que te tira você da tua casa, do teu lar, e faz você romper o cansaço, e você vem para a igreja. Existe uma crença, você acredita em Deus, você acredita no poder de Deus, você acredita na palavra, você sabe que através desse momento, do teu momento de oração, de busca, Deus está te fortalecendo, Deus está te ouvindo, Deus em algum momento vai te responder, vai te atender, e enquanto você ora, algo no mundo espiritual está acontecendo. Enfim, existe uma crença por detrás disso. Em algum momento nós vamos projetar nossa crença, nossas convicções, nossa busca ao que acontece aqui no altar. O louvor, a pregação, o que acontece aqui durante o momento litúrgico de culto, porque faz parte também esse momento da sua crença, da sua fé, das suas convicções. Mas, considerando tudo o que acabei de falar, existe uma coisa imutável, e isso aqui é lindo dizer, imutável. Se em algum momento passou na sua cabeça deixar de ser, se em algum momento passou na sua cabeça desistir, se em algum momento você falou assim, quer saber, vou parar com tudo, olha, Deus não mudou nada a seu respeito. Você recebe isso? Aleluia. Deus não mudou nada, nós mudamos, Deus não muda. Se em algum momento você pensou, Deus fala, você pode pensar isso tudo aí, os meus planos ao seu respeito são planos de paz. Aleluia. É por isso que quando alguém, meu Deus, eu sinto Deus nesse altar, glória a Deus, é por isso que quando alguém, no seu momento com Deus ali na sua intimidade, eu vou falar no ambiente culto aqui, mas isso não se restringe a culto, isso acontece em casa, acontece lavando louça, roupa, arrumando casa, cuidando de filho, acontece no trabalho, dirigindo ali, enfim, você no ambiente de trabalho, no seu dia a dia, acontece em qualquer lugar. De repente você sente algo de Deus no seu coração, isso te quebranta, te move, e você começa a cantar hinos, você começa a orar a Deus ali ligado do Senhor, e dá aquela vontade de dizer, Deus me perdoe Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, as minhas falhas. E mesmo você não estando aqui na igreja, ou em qualquer lugar, ou em algum lugar, o renovo de Deus te alcança. Sabe por quê? Porque Deus não muda quando eu mudo. Deus não muda quando eu mudo. Eu coloco o mudar aí, é o mudar para uma negativa, é o mudar para fora do projeto, do propósito de Deus. Que quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Deus não considerou aquele momento, aquela data, aquele instante da sua decisão, em que criou uma aliança no mundo espiritual. Não. Quando Deus te chamou, Deus considerava todas as fases da sua jornada e caminhada cristã. Ou seja, Deus sabia, de antemão, que em algum momento você ia falhar, você ia fraquejar, você ia dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. Em alguns momentos você deixar a sua casa vindo andando, correndo, cheio de Deus, outra hora alguém te empurrando, vai, porque de você mesmo você não viria. Deus já sabia disso e já considerava isso, porque segundo a Bíblia, Deus é o Deus de hoje, de amanhã e de eternamente. Para Deus, passado e futuro é um eterno presente. Deus sabia de tudo. Então o Deus que te chamou
naquela situação, naquele momento, cheio de carrapicho, cheio de pecado, uma necessidade tremenda de algum momento ser ali lapidado, ser moldado, ser preparado, ser cheio, ser usado, lá, antes de iniciar todo o propósito, Deus olhou para você, você vai ser. E aí, quando lá atrás Deus disse, você vai ser, a pergunta hoje é, o que sois vós hoje? Aleluia. E por que, pastor Marcos, esse confronto com essa indagação? Porque existe uma probabilidade de deixarmos de ser. Existe uma forte probabilidade. Nós não temos par de asa escondida nas costas, irmãos. Nós somos seres humanos, alguns melancólicos, outros ao extremo, sanguíneos, sangue na veia. Nós somos, né? Ai, alguns até riem, eu percebo atrás das máscaras, né? Nós somos tão diferentes uns dos outros. E Deus disse, eu sabia que você é assim. Eu sabia, mas eu amei você do jeito que você é. Aleluia. Eu amei você do jeito que você é. Complicado para alguém, e algumas vezes para mim também, Deus dizendo, né? Mas eu amei de você. Eu gostei de você assim. É do seu jeito, da sua maneira que eu te uso, que eu opero na sua vida. E isso não vem de vós, Efésios 2, é graça. A graça que opera em você e através de você. Glória a Deus. Vale um glória a Deus, irmãos? Louvado seja. Eu não quero exercer o seu ego, não, que nós não somos nada sem Deus, sem a graça de Deus, irmãos. Nós somos pecadores, né? Outrora, onde eu estaria numa noite como essa, véspera aí, né, de virada de ano, bêbado em algum lugar, comprando drogas, enfim, eu estaria nesse contexto, ou vendendo, mas a graça me alcançou. Eu gostei de você, Zóio Verde, eu vou trabalhar na sua vida, vou te dar uma nega, vou te dar logo 2 filhos, e pronto, e eu estou aí para a glória de Deus. É glória, irmãos, é graça, amém? Coloca a mão no teu coração, antes que eu comece aqui. Oh, eu sinto Deus aqui, aleluia. Você vai dizer assim, obrigado por me amar, Senhor. Eu não preciso fazer nada para merecer esse amor. Ele me alcança porque o Senhor ama de forma voluntária. Aleluia. Então, irmãos, nós temos aqui algumas questões, e todas elas, você vai ler comigo, se você puder, claro, envolve vós sois. E é interessante, porque quando eu fiquei esmiuçando isso aqui, assim, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Existe uma afirmativa de Deus ao nosso respeito. Por isso que, introdutoriamente, eu disse, em algum momento vamos deixar de ser. Vamos deixar de corresponder a Deus. Vamos deixar de atender às expectativas de Deus ao nosso respeito. Mas isso em nenhum momento vai mudar Deus no que Ele é na essência. Irmãos, pode ser pobre a minha aplicação, porque eu precisaria de tempo para teologicamente respaldar o que eu vou falar aqui. Mas não é nenhuma heresia. Entenda, eu vou tentar aplicar de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples. Nós entramos em fases na vida, e quando entramos lá, como se fosse o início daquela pequena banqueta ali, naquele banquinho, nós começamos de lá para cá, isso é uma linguagem figurativa, e vamos de lá para cá, todo destruído, né? Quebrado, somos servos de Deus, mas aconteceu alguma coisa, acidentes da vida, né? Tem coisas que nós fazemos por nós mesmos, nós, cabeça dura que somos, outrora, são coisas que acontecem, nos envolve, a gente vem de lá para cá todo quebrado, e Deus está aí, dentro desse contexto, e às horas nós indagamos, Deus, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor está em silêncio, até quando? A gente começa a indagar Deus, confrontar Deus, e Deus está ali só a nos observar, e de repente você nem espera, você cruza, uma linguagem figurativa, tá, irmãos? Você cruza diante de Deus, e é quando você chega assim, bem perto mesmo, sem que você perceba, é uma linguagem figurativa que eu estou trazendo, parece que Ele te abraça, vem cá, filho, e te coloca no colo. Eu sinto Deus aqui. Deus quer tratar pessoas aqui nesta noite.
Deus quer dizer para você que talvez ministra sobre você mesmo, que você não pode, você não consegue, que Deus te abandonou, Deus não te escuta, que parece que você é mais um no grupo de gente que vem para a igreja. Olha, suas considerações podem estar fundamentadas naquilo que você está vendo, que você enxerga, que você considera, e pode ter sim um fundo de verdade nisso, mas vindo de pessoas, vindo do pastor, vindo de homens mortais e pecadores, mas vindo de Deus, não. Deus não muda porque eu mudei, Ele continua o mesmo. E o dia que um pecador se arrepende, vamos lá para o filho pródigo, papai está lá esperando ele para dar um abraço gostoso nele e manda fazer churrasco. Porque Deus, evangelista Cléris, não muda. Então vamos lá, antes que eu te trago para Mateus capítulo 5, deixa eu contar uma história. É uma história verídica, ela não tem nada a ver comigo, mas aconteceu com um pastor. Esse pastor foi convidado de última hora para estar levando uma palavra no culto fúnebre. Também não era para atender a necessidade da família de pessoas da igreja onde ele pastoreava. Houve imprevistos e aí chamaram esse pastor e ele foi. E já bem distante, né, ele cumpriu lá as obrigações pastorais dele e ao voltar, foi acometido assim, foi alcançado por uma chuva muito forte. E narra esse pastor que ele chegou, né, conseguiu chegar na casa de um membro da igreja onde ele era pastor. E ele considerava, poxa, eu vou chegar lá e eu nem avisei, né, e tem as pessoas são sistemáticas de chegar sem avisar assim. E aí ele chegou, né, se apresentou lá e tal. Você, não, pastor, pode entrar. A gente não estava esperando não, mas pode entrar. E aí já era finalzinho de tarde, providenciaram um lanche para o pastor, deram o lanche, e aquela coisa de conversa vem, conversa vai, mas do lado de fora, o temporal em cima. Né? Na história tem umas linguagens de carioca, né? E eu não manjo muito de carioca, mas o pastor é carioca, e aí ele comentava a respeito do que acontecia lá fora, aquela enxurrada, aquela chuva forte, e aí entrou a noite. E o pastor considerou, olha gente, eu não quero incomodar vocês, eu vou encarar essa chuva até uma pousada, um hotel, alguma coisa assim, para passar o resto da noite, né, e não vou incomodar vocês. Não, pastor, só vai ficar para janta. Aí constrangeram o pastor ficar para janta. E o pastor, então, se não for incomodar, tudo bem, até que passe a chuva, independente da hora da madrugada, eu vou embora. Não, o senhor vai ficar até, não só passar a chuva, mas essas águas fortes na rua também baixar, etc e tal. Enfim, ficou assim combinado. Diz a história desse pastor que saiu à janta, e antes da janta chegar à mesa, ele virou para o senhor daquela casa, né, o chefe da família, e falou assim, meu irmão, enquanto a sua esposa está lá providenciando a janta, me traz a sua Bíblia, vamos aqui falar da palavra, né, enquanto a janta vem, depois a gente se confraterniza junto aqui. Aí o irmão esmureceu o rosto dele, né, baixou a cabeça, o pastor percebeu e indagou, algum problema? Ele, pastor, eu estou sem Bíblia. Não tem problema, pega da sua esposa. Aí ele baixou a cabeça novamente, irmão, o que houve? Ela também está sem Bíblia, pastor. O pastor achou meio estranho, né? E eu falei, então faz o seguinte, pega uma revista de EBD, né? E nós vamos interagir, revista de EBD, Bíblia, e você escolhe lá um tema, né? E a gente discute esse tema, da sua preferência. Ele, pastor, já tem muito tempo que eu não vou na EBD. Nós também não temos Bíblia, nós não temos revista de EBD. Aí o pastor teve que perguntar, meu irmão, o que está acontecendo com vocês? E aí, quando ele abriu o coração a dizer sobre as questões pessoais, de família, conjugal, trabalho, vida espiritual, né, o distanciamento de Deus, não da igreja, mas o distanciamento de Deus, porque uma coisa é vir para a igreja, outra coisa é estar em conexão com Deus, né? São coisas bem diferentes. E aí o pastor, ele ministrou na vida
não só daquele chefe de família, mas da esposa, enquanto ali eles jantavam. E por que eu estou trazendo essa história? Porque lembra que eu falei sobre probabilidade? Esse homem, dentro das suas palavras, falando para o pastor dele, em algum momento, ele teve o descuido e não percebeu quanto ele estava se afastando de Deus, ocupado com outras coisas. E quando ele se deu conta, já não estava orando, já não estava lendo a palavra, não tinha mais Bíblia em casa, nem ele nem a esposa. Revista de EBD, eles não iam mais, e nem faziam questão de ter. Então, literalmente, eles estavam longe da comunhão de Deus dentro do próprio lar deles. Probabilidades. Por isso que o tema hoje, para nós pensarmos à luz da Bíblia é esse: o que eu sou, ou o que vós sois, segundo o propósito da vontade de Deus. Primeira coisa, que segundo Deus, é desejo de Deus, na pessoa de Jesus, em seu ministério ministrou, que quer que eu seja. Mateus capítulo 5, verso 13. Irmãos, enquanto alguém procura, aí vai desfolhando, alguém, por gentileza, viu meu óculos aí? Eu acho que eu esqueci meu óculos da igreja domingo. Em cima de alguma cadeira, alguma coisa. Está lá? Eita, glória aí, estou falando, tá coisa de crente isso. Bênção pura. E aí vão lá, para enxergar minha esposa melhor, né? Minha nega, minha costela, minha Eva. Não é de Adão, essa é minha Eva, minha nega. Meu radar. Capítulo 5, verso 13. Vós sois o quê? Sal da terra. Verso 13, segura aí. Vós sois sal da terra. Há um porém aqui. Há uma afirmativa que sou. E vocês são sobre a esfera do que eu desejo que vocês sejam. Sal da terra. Há um porém. Mas, na continuidade, vem comigo? Mas, se o sal for insípido, não presta. Né? Com que há de salgar? Indaga o texto. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Lembra da palavra probabilidade? Eu vou ter que insistir nela algumas vezes. Muito obrigado, varão valoroso. Olha só como melhora, né? Aí, ficou mais linda ainda. Tá, glória. Então, vamos lá. Então, há um porém. E qual o porém? É que se esse sal perder a sua importância, o seu propósito, sua salinidade, seu sabor, o propósito, a finalidade dele para salgar, não está funcionando para fins de, então, ele não serve mais. Então, há um propósito do sal ser o que ele é fabricado para ser, o que ele é preparado para ser. Quando Jesus olha para os seus discípulos, seus seguidores, os seus talmudini, os seus discípulos, e diz, vocês são, ele quer dizer, vocês têm sabor, vocês têm que ter sabor, vocês têm que ter a diferença, vocês precisam ser a diferença, e olha, vocês têm que ser, porque diferente de deixar de ser, ou não ser, é igual não ter valor, não prestar, não servir para o propósito. Lembra da palavra probabilidade, que eu vou ter que sugar ela aqui hoje, espremer ela aqui hoje? Probabilidades do cerco, irmãos. Nós somos levados, vez ou outra, por situações diversas, a nós fazermos coisas de nós mesmos, sobre as asas da nossa vontade, os impulsos dos nossos desesperos, ou até mesmo no impulso daquilo que nós mesmos estamos produzindo, gerando dentro de nós. Lembra, irmãos, que eu disse que Deus não muda? Mas nós mudamos. Nós mudamos. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala de dois reinos, não por vontade de Deus, mas os homens fizeram de um reino dois. O reino norte e o reino sul, através dos filhos de Salomão. Agora nós temos duas jurisdições de governo, Israel
e ao sul Judá, não por vontade de Deus. Mas lá em Israel, os reinos, ou os reis que passaram por lá, foram ímpios, se afastaram de Deus, conduziram o povo à idolatria, fizeram barbaridades, e isso indignou Deus, entristeceu Deus. As pessoas mudaram, Deus não mudou, e nem mudou o propósito dele, mas as pessoas mudam. Nós temos essa probabilidade. E aí Deus fala: Marcos, o que você é, Marcos? Marcos, você é sal. Você é um sal, Marcos. E sobre o sal, ou sobre aqueles que receberam a palavra da afirmação que são, também receberam a advertência quanto ao cuidado, a não deixar esse sal perder deixar de ser sal. Deixar de ser sal. Segundo a cultura diz que pegavam esse tipo de material que não servia mais e literalmente lançavam nas ruas. Por isso a expressão ser pisado pelos homens. Essa expressão ser pisado não significa humilhação, como alguém possa dizer: vai ser pisado pelas pessoas, vai ser humilhado, vai virar capacho na cabeça, nos pés do diabo. Nada disso, nada disso. Fala mesmo, dessa questão o termo é literal nesse quesito. Era lançado na rua e as pessoas passavam, porque dentro da questão não serve mais para o propósito. Se está aqui, não serve mais para o propósito, porque na verdade, em algum momento esse sal que está sendo espalhado nessa rua, deveria estar na prateleira de algum lugar, saboreando alguma carne, alguma comida, servindo a alguém. Mas, como perdeu seu valor, o seu sabor, sua importância, esse é o perigo, irmãos. Nós temos pessoas, dentro do contexto, de evangélicos, de crentes, de pessoas que em algum momento, por alguma coisa, e eu volto a falar das probabilidades, elas se deixaram levar por alguma coisa. Mas não é sal? É sal. É sal. Mas é um sal sem sabor. Não serve mais para o propósito. Mas essa pessoa, meu Deus, era uma bênção. Esse homem, essa mulher ungida. Meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Não tem o sabor, perdeu o sabor. Mas, e Deus, ao nosso respeito? A palavra permanece a mesma. Vós sois. Irmão, segura. Há uma palavra ao nosso respeito liberada. E a primeira é a vontade de Deus, quer que eu seja. Há uma afirmativa de Deus. A outra são as nossas irresponsabilidades, os nossos descuidos, os nossos deslizes. É nós que abrimos mão de alguma coisa por causa de alguma coisa e deixamos de ser. Mas e Deus? Deus disse: você é. E se em algum momento você deixou de ser, não é porque eu mudei a minha palavra, não é porque eu tirei a minha palavra, não é porque eu ausentei de você minha palavra, não. É porque você andou por outros propósitos. Por isso que quando alguém fala: Deus, eu me arrependo, Deus me aceita, Deus me renova, volta a salgar, no sentido de voltar a ter sabor. Porque Deus não muda. É Ele que diz que nós somos. Aleluia. Amém? Ainda em Mateus, capítulo de número 5, o verso agora 14. Se o verso 13, o Senhor afirma: vós sois sal. No verso 14, nós somos o quê? Vós sois luz. Então nós temos aí já dois sois. Primeiro, vós sois sal. Segundo, vós sois luz. Irmãos, se Jesus já considerava essa importância, essa necessidade, dentro daquele contexto, imagina o que dirá hoje.
O que dirá hoje? Dentro do que nós estamos vivendo, irmãos. O mundo, irmãos, cada vez mais distante de Deus. As coisas cada vez mais mudando. Mudando literalmente. E não só mudando do que acontece lá fora, mas também acontecendo aqui dentro. E isso tem assustado as pessoas, principalmente, abre e fecha o parênteses, os conservadores. São aquelas pessoas que ainda detêm o temor de Deus. Tem assustado, meu Deus, o que eu estou vendo? Meu Deus, o que eu estou ouvindo? Jesus, misericórdia, essa pessoa está fazendo isso, praticando isso. O que é isso, Senhor? Sim, coisas desse tipo. É o contexto do mundo de hoje. Mas em algum lugar, em algum momento, dentro do contexto do sermão, uma palavra foi liberada. E esta palavra, linguagem minha figurativa, ela viaja há mais de 2000 anos, imutável. Ela não cai por terra. É a palavra que saiu da boca de Jesus. Você é luz. Aleluia. Você é luz. Você é luz. Quando o crente toma posse disso, eu sou luz, irmãos, ele brilha em qualquer lugar. Aleluia. Ele brilha em qualquer lugar. Aonde chega esse crente, irmão, tem luz ali. Consegue ver algo diferente no jeito, na fala, no tratamento, na postura, no trato das coisas. Há uma luz. Porque, irmãos, a necessidade de luz outrora era um contexto lá fora. A necessidade de ser luz lá fora. Hoje há uma necessidade gritante de ser luz aqui dentro, ou dentro da igreja. Há uma necessidade. Nós temos que nos esforçar a ser diferente. Alguém fala bem assim, rapaz, eu pensei que você era igual, né, uns crentes que eu conheço. Já ouviu isso? Pensava que você... Porque a gente vê crente xingando. A gente vê crente... Escuta, né? Meu Deus do céu. Aconteceu algo hoje interessante. Uma pessoa foi lá ver meu carro, né, no propósito. Meu filho está aí? Tá. Ele está ali, ó. E aí, eu e ele lá limpando o carro e tal, que a pessoa ia lá olhar, eu tinha que dar uma limpezinha. E aí a pessoa foi lá, olhou, pegou o carro, saiu, foi lá para Vitória levar para o filho e tal, coisa do tipo. E aí, meu filho veio a mim e disse, pai, mas ele vai levar o carro? Eu disse, vai, meu filho. Mas é certo isso? Me indagando, né? Eu falei assim, não, ele deixou o dele aí comigo, está aqui a chave. Ah, tá, eu fui, expliquei ele direitinho, como que acontece, né? Tal. Esse também, meu filho, ele é crente, ele é servo de Deus e tal. Eu disse, tá mais estranho, né, pai? Ele é crente, ele fala, né, umas coisas assim, bicho, né? Ei, bicho, bicho, e fala gíria, né? Essas coisas de gíria. Arthur, 9 anos, a linguagem assustou ele. Pá, mas é crente, ele fala assim, bicho, e bicho, não sei o quê, velho, não sei o quê. Eu pensei, filho, é crente, é difícil dar para explicar, né, esses tipos de crente, um tipo gospel, né? Enfim, mas eu fui explicando ele na linguagem dele. Então há uma necessidade gritante de ser crente também, ou melhor, ser luz também dentro da igreja. Ser a diferença, brilhar. Irmãos, eu vou abrir um parênteses e fazer uma aplicação. Segura. Quando na igreja alguém brilha, não é brilha de querer, né, ser ali, né, o sol, nada disso não. Quando alguém brilha no sentido de destacar a comunhão que tem com Deus, a intimidade que tem com Deus, essas pessoas são solicitadas. Fulano, ora por mim. Irmãos, aqui, ó, um pedidinho, ora por essa pessoa aqui, me ajuda nesse propósito. São buscadas, são solicitadas, porque há brilho de Deus nessas pessoas, há uma diferença. Está dentro de um contexto, está dentro de uma reunião de culto, mas há uma postura diferente. Há algo que se vê diferente daquela pessoa, luz. Se outrora havia uma necessidade de ser luz no contexto lá fora, para aqueles que jazem nas trevas e precisam ser arrebatados delas, hoje nós temos necessidade na igreja. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o diabo, me permita colocar isso. São nossas displicências, nossos descuidos, nós que fomos relaxando as coisas, nossas políticas litúrgicas,
né? E coloca o Espírito Santo sentado ali, e aí nós vamos assumir a tribuna, e cadê o Espírito Santo? Então, nós passamos a ser os donos da igreja, os donos do sermão, nós passamos a fazer as coisas, e cadê o Espírito Santo? Cadê a vontade do Senhor? Cadê Deus? Então, Deus passou a ser um mero visitante das igrejas. E aí, porque nós deixamos Deus no lugar que não era para Ele estar, nós ficamos sem referência, sem luz. Porque a luz que nós temos não é própria de nós, é uma luz projetada, é uma luz que vem de Deus em nós. Nós não temos brilho próprio, o brilho que nós temos é um brilho de Deus em nossas vidas. Nós não temos brilho próprio, é por isso que quando alguém, ele sai fora do propósito de Deus, e se desvia ou afasta, perde o brilho, ele perde o brilho, deixa de ser projetado nele a luz do Senhor, ele não tem mais brilho, mas quando ele volta, reconcilia aquele brilho bonito, aquela face bonita, aquele sorriso bonito, a pessoa se cuida melhor, né? E as pessoas percebem isso. Vós sois sal, mas também vós sois luz. Há uma necessidade da igreja do Senhor brilhar, irmãos. Brilhar no lar, brilhar no trabalho, brilhar onde congrega, brilhar onde vai. Há uma necessidade gritante, queridos. Isso aqui não tem nada a ver com lideranças. Isso aqui é uma responsabilidade individual. Nós não precisamos ser, eu não preciso ser, e olha que está online, eu não preciso ser o que sou, porque do pastor Eduardo, ou porque da minha esposa, é uma responsabilidade individual. Não, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, porque já foi liberada a palavra, Deus disse que eu sou sal, Deus disse que eu sou luz. Agora eu tenho que viver segundo isso, a vontade e o propósito de Deus, é uma questão de posicionamento, aleluia, diga comigo assim, eu sou sal, eu sou luz, ou nós estamos nos esforçando, né, irmãos, aleluia, não é lampião não, é luz mesmo ali, ó, glória a Deus. E aí há uma coisa interessante nesse texto, que é uma questão de cultura aqui, né, não é a nossa realidade hoje, principalmente nós que residimos em cidade, mas há uma verdade aqui tremenda, quando o verso 15 fala que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, não, mas se coloca no velador, né, no local alto, para dar luz a todos que estão na casa, dar luz a todos que estão na casa. Irmãos, quando eu libero esta palavra de Deus sobre a sua vida, quando você toma posse, eu sou a luz de Deus, você projeta a luz em outras pessoas. O texto diz, verso 15, pega a luz, coloca no velador, no suporte maior, todos que estão na casa são beneficiados da luz. Quando você se posiciona, outros são beneficiados com o seu posicionamento. Esse negócio de vender carro é um negócio complicado. Não sou vendedor de carro não, tá, irmãos? É o meu que eu estou vendendo. Aí o rapaz me mandou uma mensagem, falou assim, o seu carro está certinho? Eu falei assim, não está não. Aí, não está não? Você não, está não. 2008 carro, tem que fazer um monte de coisa ainda. Está uma aparência bonita, tem muita coisa no carro certinho, mas tem algumas coisas que tem que mexer no carro, não está 100%. Rapaz, sério? Isso é sério. Você tem que vir andar no carro, sentir o carro, e eu vou te mostrar, tem que fazer isso, aquilo. Aí, se você quiser levar o carro, e sabendo disso, tranquilo. Que eu preciso dizer para você, o documento está certinho, está em dia, está no meu nome, tudo tranquilo, não tem multa, está tudo tranquilo. Mas a mecânica tem coisa para fazer, na elétrica tem coisa para fazer. Coisa de crente, irmãos. Vou enganar a pessoa, daqui a pouco a pessoa está, rapaz, sem enrolado, hein? E eu vi lá que você é até crente, hoje a rede social está aí, projetando a gente, né? Então tem que falar a verdade. Então nós somos sal, nós somos luz. 1 Coríntios capítulo de número 5, ou melhor, 12.
Oh, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Deus disse que você é. Deus disse que nós somos, vós sois. Não foi apóstolo, não foi João Batista, não desmerecendo nenhum deles que são canais de bênção para as nossas vidas, naquilo que Deus os usou, mas o próprio Senhor disse, aleluia. Capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele também ensinando, libera sobre nós. Aqui também tem algo tremendo. Capítulo 12, verso 27. Olha só, hein? Você não fecha não a Bíblia, você fica aí que nós vamos ler o texto, né? E se atentar para a verdade dele. Tem duas coisas em uma única. Dentro do verso há duas verdades. Capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo. Mas se atenta para o que vem depois da vírgula. Vós sois corpo e o quê? E seus membros em pelo amor de Deus, que é isso? Irmãos, nós somos corpo, vós sois corpo, e membros em particular. Paremos. Olha onde o Senhor te colocou. Olha que posição Deus, na condição de igreja que somos, nos colocou. Por isso que é perigoso, irmãos, deixar que as probabilidades afetam, comprometam isso. É perigoso, porque já tem uma palavra liberada sobre nós. Por isso que está tematizado, o que sois vós? Porque em algum momento eu posso ser tentado, ser levado a ser alguma coisa diferente do que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que eu seja? Primeiro, sal. Segundo, luz. E terceiro, corpo. E membro em particular do corpo que é a igreja. E quem é a cabeça desse corpo, irmãos? O próprio Senhor Jesus. Olha onde Deus te colocou. Olha onde Deus me colocou. Aleluia. Pastor Alejandro Bulhão, nem sei se está vivo ainda, pastor Alejandro Bulhão. Pastor Alejandro Bulhão, um orador da igreja adventista do sétimo dia, sermões maravilhosos, né? E outras histórias particulares que ele conta. Pastor Alejandro Bulhão, eu acho que eu já falei isso aqui nesse altar, ele conta que colocaram um grupo de pessoas, uma por vez, numa sala, e cada uma entrava e tocava num animal que tinha dentro dessa sala. Cada um tocou no escuro, a sala escura, e quando saía era indagada. E aí? Que conclusão você chegou do que está lá dentro? Alguém falava, um hipopótamo. Um cachorro, um boi. Cada um foi dando alguma coisa. E todos eles erraram. Quando a pessoa então afirmou, não, todos vocês estão equivocados, não é nada disso. O quê? Não. Cada um falou um tipo de animal. E diz o pastor Alejandro Bulhão na história que quando abriu a sala e ligou as luzes, estava o enorme de um elefante lá dentro amarrado. Mas cada pessoa que passou e tocou disse que era um hipopótamo, um boi, um porco, uma coisa menos elefante. Na conclusão do pastor Alejandro Bulhão, que sabiamente aplicou isso, ele quis se referir aos nossos equívocos. Você sentado onde está e eu aqui em cima desse púlpito, quantas vezes nós definimos coisas que nem mesmo nós sabemos? O que é a igreja? Quando o Senhor fala, e quando Paulo aqui, melhor dizendo, fala, corpo, ele cabeça, nós sempre vamos fazer o link que Paulo faz. Nós vamos pensar no nosso corpo, nesse corpo aqui. E aí Paulo, na estrutura do capítulo 12, lá na altura do verso 12 em diante, ele começa ali a falar sobre os membros desse corpo, inclusive fala daqueles que, de menos importância, né?
de menos significância, mas é membro, e está no corpo. Mesmo que, né, não se percebe, não tem ali aquela coisa, aquele destaque, mas está lá no corpo. E propositalmente eu peguei aqui o verso de número 27, que não só está no corpo, mas o Senhor, na pessoa de Paulo, chama de particular escolha. Aleluia. Está no corpo e está no corpo como membro particular. E eu vou liberar essa palavra que não é minha, é emprestada. Foi dita por outra pessoa. Eu vou pegar emprestada. Tem pessoas, irmãos, que eles não têm desenvoltura para pregar, para esboçar um sermão. Não tem desenvoltura para vir aqui, pegar um microfone desse e cantar um hino, seja da harpa cristã. Mas são pessoas que particularmente Deus os colocou no corpo. São pessoas, irmãos, que quando dobra o joelho, se volta para Deus para orar por alguém ou por alguma causa, o céu se rasga, irmãos. São pessoas que entram e saem aqui, a gente nem, né? Parece que nem, mas são pessoas que Deus fala assim, é membro particular meu. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala, irmã. Sim. Sim. Amém? Então vamos lá. Capítulo ainda, 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu só conferir. 6. Deixa eu ver aqui, antes de dar para vocês a referência. Não. Espera aí. Deixa eu ver se é aqui. 6. Isso. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Vocês estão projetando aí? Não, né? Tá. Bênção. Capítulo 6, de 2 aos Coríntios. Olha só que coisa tremenda. Meu Deus do céu. Isso aqui é forte demais. Eu quero que vocês sejam, e vocês são, porque eu estou liberando essa palavra, sal, vocês são luz, vocês são corpo e membros particulares desse corpo. E agora o quinto, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois, eita glória, o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles, no templo, habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu Deus do céu, aleluia. Pastor Rafael, numa terça-feira aqui ensinando para a gente, eu não estava, que foi a semana do Covid, né? O Covid me convidou, né? Enfim, ele estava aqui ensinando lá de casa, eu só degustando, quando ele fez uma aplicação tremenda, tremenda. Quem estava aqui pegou. Vai estar salvo lá, no grupo da igreja, lá nos vídeos, né, da gravação. Ele aplicou aqui dizendo, no desenho, fez até um desenho, falando sobre a serpente, que estava lá, no mesmo habitat de Adão e Eva. E aí ele indagou, né, não que o texto indaga, ele indagou, uai, o que a serpente estava fazendo lá no local que era a casa deles, habitat deles? E aí depois que foi tratada a serpente, foi tratada Adão e Eva, né, quanto aos erros, aí ele fez uma aplicação conjecturando para o tempo da graça, esse momento. Ou seja, Satanás só entra na nossa casa, só entra na nossa vida se nós dermos legalidade. Se nós abrirmos a porta para ele, ele só vai entrar, só vai fazer o investimento se nós temos os descuidos. Então, aqui, vós sois o templo de Deus, o Deus vivente. Deus disse, eu vou habitar neles, eu vou andar no meio deles, eu serei o Deus deles e eles serão meu povo.
templo de Deus. Irmão, isso aqui é sério. Por isso que há uma indagação antes da afirmação de que vós sois. Observou? Há uma indagação. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque essa associação de ídolos nos leva à idolatria. Não tem nenhum consenso, não tem nenhuma comunhão, não tem nenhuma ligação. E por que não? Porque vocês são templo de Deus, o Deus vivente. Em algumas traduções bíblicas, o Deus vivo habita em vocês. O Deus vivo habita em nós. Por isso que vós sois o templo desse Deus vivo. Meu Deus, irmãos. Você é o habitat de Deus. Deus escolheu habitar em você, andar com você, estar com você. E Ele disse: eu sou seu povo. Meu Deus do céu, isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é para levantar qualquer pessoa que está assim, ó. Meu Deus, não. Se coloca de pé, levanta a cabeça, sabe? Porque Deus, Ele habita em você, Ele reside em você. Aleluia, aleluia. Vamos voltar, 1 Coríntios, não se preocupe que eu já estou fechando aqui. 1 Coríntios capítulo 3, as irmãs terão ensaio e eu não posso prolongar. Vamos lá, capítulo 3 de 1 Coríntios, e o verso, peraí, 1 Coríntios 3, 16, irmão? Sim, mas essa referência aqui eu não vou usar não, irmã, que eu já usei lá em 2 Coríntios, né? Eu vou usar aqui, irmã, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. E aí no verso 9, olha só, fica ligado, que isso aqui é tremendo. Ó, 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós, lavouras de Deus e edifício de Deus. Meu Deus, louvado seja Deus. Nós, cooperadores, e vós? Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Isso aqui é tremendo. Todos os textos que eu estou fazendo uso aqui para os irmãos, e dentro dessa visão de lavouras de Deus, para fechar, João capítulo 15, olha só, João capítulo 15, Paulo muitas das vezes usou a mesma linguagem, né, figurativas, que Jesus em seu ministério usava também. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo de número 15, e o verso... Peraí. Aqui, ó. Verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Disse Jesus: eu sou a videira. Lembra da lavoura? Eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, completem, nada podeis fazer. Aleluia. Pastor, você já estava há tempo? Ou chegou agora? Mais ou menos? Pegou aqui do Éden que eu falei? Eita glória. Então, ó, vós, foi dentro do que o senhor aplicou? Quase, né? Nem tudo eu lembrei. Mas vamos lá. Ó, vós sois sals, vós sois luz, vós sois corpo e membros particular, vós sois templo, vós sois lavoura, edifício e varas, para que des fruto e o vosso fruto permaneça, porque sem mim nada podereis fazer. O que sois vós? Essa indagação, a resposta é muito particular e individual.
Talvez você vem já há algum tempo olhando para você e lançando sobre você mesmo algumas negativas, ou pegando algumas negativas, só que em concordância, não com as minhas palavras, mas com essa palavra. Há uma palavra de Deus liberada sobre nós. Em algum momento, não voz humana, voz do adversário, vai alcançar a nossa mente e vai sussurrar umas coisas ruins ao nosso respeito. Mas assim diz o Senhor, e você recebeu a palavra aqui hoje: você é sal, você é luz, você é corpo e membro em particular, você é templo, você é lavoura, você é edifício e você é vara que dá fruto, porque você está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, e disse ele: sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Você recebe essa palavra? Fica de pé no nome de Jesus. Me permita dizer algo, irmãos. Me permita dizer algo. Deus foi atrás de Elias, dentro de uma caverna, e disse para Elias: o que fazes aqui, Elias? E Elias tinha uma resposta pronta para dar para Deus. Deus disse: Elias, sai dessa caverna. Aleluia. Elias mudou, irmãos, e na mudança de posição de Elias, comprometeu o ministério, e eu vou conjecturar, foi lá para o fundo da caverna e ficou. Mas Elias não estava tão distante, e distante estando, que Deus não poderia alcançar ele, e alcançou. O que faz aqui, Elias? Ah, Deus ouviu Elias, mas depois de ouvir, sai dessa caverna, Elias. Talvez algumas coisas te projetou lá para trás, espiritualmente, emocionalmente, só que Deus te alcança hoje com esta palavra, para dizer: epa, peraí, você pode até querer mudar, ou permitir estar mudando por alguma coisa, mas a minha palavra não muda, permanece para sempre. Recebe esta palavra, Deus abençoe sua vida, te renova, te fortaleça, em nome de Jesus. Entenda que quando Ele olhou para você em algum momento, no meu caso em 1992, mais ou menos isso, Deus já considerava todas as fases da minha vida, e Deus sabia: um dia você não vai estar legal, Marcos, um dia você vai querer desistir, você não vai querer orar, um dia, Marcos, você, Deus considerava isso, tudo isso. Mas mesmo que algum dia, em algum momento, eu fui lá embaixo na lona, Deus permaneceu na posição dele. E o dia que eu falei assim: Deus, eis-me aqui de novo, Senhor, me renova. Ele: te renovo? Sim, claro. Aleluia. Você mudou, Marcos, eu não. Estou aqui, Marcos. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos lhe agradecer tua soberana, fidedigna palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a palavra do Senhor que alcançou Elias, a palavra do Senhor que nos alcança nesta noite, a dizer que nós somos, e nós não somos segundo homens, nós somos segundo o que o Senhor disse que nós somos, através da sua palavra, Senhor. E é verdade, Senhor, quantas vezes nós deixamos de ser por uma infinidade de situações, de probabilidades da vida, mas a sua palavra, que não muda, é imutável, ela nos alcança, e o Senhor nos renova, o Senhor nos trata, o Senhor nos cura, o Senhor nos coloca de pé e fala dentro de cada um de nós: epa, você é corpo, você é membro em particular. Muito obrigado pelo teu carinho, o teu cuidado, tua proteção, suas misericórdias, ó Deus, que se renova a cada manhã. Eis a sua igreja, a igreja aqui presente, a igreja em casa, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão acometidos com a Covid, Senhor, aquela lista de nomes postada pelo pastor Eduardo, inclusive naquela lista,
Senhor, há pessoas que estão internados, entubados, ó Deus, realidades como alguém ontem me mandou, ó Deus, a dizer na mensagem publicada do governo do estado, que ontem foi o dia de maior pico de pessoas infectadas, ó Deus, e também de óbitos. Nós queremos apresentar essa realidade, ó Deus, que o nosso país, nosso estado está atravessando, aonde tem gerado, ó Deus, muito pânico, muito medo, muita insegurança no coração das pessoas. Nós queremos pedir ao Senhor Deus, quantas pessoas desejosos, desesperados para vir à igreja, Senhor, mas temendo por conta da Covid, quantas pessoas espiritualmente enfraquecidos, ó Deus, quantas pessoas já não são, deixaram de ser, porque foram se esfriando, estão distantes do Senhor, estão se julgando, estão ministrando sobre si, a dizer, não tem mais jeito para mim, eu não consigo mais, mas a sua palavra hoje alcance essa pessoa, ó Deus, o Senhor não muda, mesmo que nós em algum momento estamos mudando constantemente, passando por essa metamorfose, ora somos, ora não somos, o Senhor não muda, e este Deus imutável está alcançando vidas aqui, está alcançando vidas lá, e o Senhor está renovando, revigorando a tua igreja, porque a tua igreja não é do Marcos, a tua igreja não é do pastor Eduardo, a tua igreja é de Jesus, é o Senhor que comprou a igreja, e a comprou com sangue, é o Senhor que decidiu aceitar todos os açoites, encarar o Calvário, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, mesmo diante do tentador ali, o Senhor não desistiu da sua missão, porque o Senhor nos enxergava, o Senhor já considerava que na noite de hoje, nós estaríamos aqui, e nós iríamos precisar receber esta palavra, como um dia também, o Senhor ressuscitou, e disse, vai, avisa Pedro, que eu ressuscitei, aleluia, o Senhor lembrou de Pedro, o Senhor lembrou do apóstolo, que o abandonou, e que o viu à distância, o seguiu à distância, no momento, ó Deus, ali daquele julgamento cruel. Senhor, nós queremos pedir a Ti, que a sua misericórdia, que o seu grandiosíssimo amor, alcança o Teu povo, aonde quer que estejam, e sejam abençoados com esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, e Savalabachure a Cássia, Enamanta Cassubidereace Calachou, Viteplaçou Minegácia, Xerabanta Canoqueresse Calahácia, Duiraban Choreressais. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador,